tá bom? Vocês me mandaram muitas perguntas, eu selecionei algumas perguntas e elaborei uma aula. Então vamos às perguntas. Vamos para Raiema. Não, melhor, Raniema. Desculpa se eu pronunciei seu nome errado. A Raniema fez a seguinte pergunta. Olá, tenho uma grande preocupação com a limpeza e desinfecção da seringa tríplice, já que a sua parte ativa, quando do seu uso, adentra a cavidade oral e muitas vezes ocorre de haver o respingo de saliva, sangue, etc. Mônica, sei que já fez uma live sobre o assunto, mas poderia nos presentear com maiores esclarecimentos da seringa tríplice? Vamos lá. A Raniema me abriu portas para que eu pudesse falar de um tema que se chama desinfecção de superfícies. Quando a gente fala de desinfecção de superfícies, a gente tem que pensar, o que são essas superfícies? É o primeiro pensamento que a gente tem. Que superfícies são essas? Quando a gente fala de um consultório odontológico, e aí quem é da área de piercing, quem é da área de podologia, vai fazer as correspondências, tá bom? O que são essas superfícies? É tudo o que o profissional toca com as luvas contaminadas, tá? Então, no caso de um consultório odontológico, pode ser a alça do refletor, pode ser o braço do equipo, pode ser a parte do sugador, que é a unidade auxiliar, pode ser a própria cadeira. Então, pensa assim, ó, tudo o que o profissional tocar e contaminar e levar à sujidade é uma superfície que vai precisar ser olhada de uma forma diferente. E agora, no momento que nós estamos vivendo, mais ainda, né? Por conta dos aerossóis. O que a gente tem que pensar é, primeira coisa, toque o menos possível, não toque em muitas superfícies, porque se você tocar alguma coisa, você vai ter que fazer. E o que você vai fazer? Eu vou fazer desinfecção, eu vou colocar barreiras. Eu sei que existe aí uma certa polêmica em relação a isso, eu não vou entrar nessa polêmica, acho que não faz sentido, mas o que eu quero dizer não é uma opção, uma coisa ou outra, quando você utiliza barreiras. Se você optar por barreiras, obrigatoriamente depois você vai precisar fazer a desinfecção, tudo bem? Não é uma coisa, não é porque você vai utilizar uma barreira que você não vai fazer a desinfecção. Isso se justifica por quê? Em primeiro lugar, pela real proteção que elas oferecem. Vocês vão ver que em algumas superfícies a proteção não é tão real assim. E segundo, porque quando nós formos removê-las, nós vamos contaminar a superfície. Agora, é interessante sim usar as barreiras em algumas superfícies, por quê? Porque muito da sujidade fica nas barreiras. Então, quando você for fazer a desinfecção, você vai ter uma superfície menos contaminada, mais fácil de desinfetar, tudo bem? Então, você vai pensar com você quais são as superfícies que são muito críticas, muito difíceis de higienizar e optar por barreiras também. Isso é uma decisão sua. A única coisa que eu não quero é que você pense que só porque está utilizando barreiras não precisa fazer a desinfecção. E a seringa tríplice é um destes exemplos. Muito bem lembrado pela Raniema. O que acontece com a seringa tríplice? Bom, nós temos aí uma questão. Se a gente proteger com barreira, né, o que eu sinceramente acho bem interessante, a pontinha da seringa tríplice, o bico da seringa tríplice, a gente não consegue vedá-lo totalmente. Se a gente conseguir vedar, o que vai acontecer? Você já teve uma situação assim, que você precisou só do ar? Então você colocou, você precisa, por exemplo, secar o adesivo, né? Quando você coloca o adesivo no dente, precisa secar o adesivo. E fica aquela coisinha de água, e quando você aperta o ar, vai água para tudo que é lado. Isso atrapalha muito, né? Então, o bico da seringa tríplice, ele fica mesmo um pouco mais exposto. Isso é normal, e ainda que não fique, na hora que você aciona a água, vixe, entra água, tudo aí dentro. Então, não é porque eu protejo que eu vou olhar para uma seringa tríplice e vou dizer assim, tá protegida, não precisa fazer nada não. E uma outra que eu posso pensar também, quer saber, já que eu vou ter que fazer alguma coisa, então eu não vou proteger. Mas a seringa tríplice tem um problema, que são os botões.
Imagine, eu já fiz um vídeo, depois você dá uma olhadinha lá no meu Instagram. A área dos botões é uma área muito crítica, então é interessante te proteger. E quais são as saídas que a gente teria para a seringa tríplice, especificamente falando? Nós poderíamos usar um bico descartável, existem bicos descartáveis. O que acontece é que às vezes escapa água, tá? Então eles não ficam muito bem adaptados. Esse bico da seringa tríplice, ele pode ser autoclavado, então eu posso remover e autoclavar. Você pode comprar separado só os bicos, tá bem? Agora, se eu não fizer nenhuma dessas duas opções, eu vou precisar fazer um processo de proteção com barreiras e limpeza e desinfecção, tudo bem? E aí entra uma outra polêmica. Quando eu falo de desinfecção, seja do que for, seja de uma superfície, seja de um artigo, eu estou falando de limpeza e desinfecção. As duas coisas. E a limpeza exige um detergente. Quem limpa é o detergente. E a desinfecção quem faz é um desinfetante. São produtos diferentes. Tudo bem? Isso precisa estar implícito. Isso não, quando a gente fala assim, vou desinfetar algo, você já põe na sua cabeça. Eu preciso limpar e desinfetar. Nunca é só desinfetar. A não ser, é lógico, que não tenha recebido matéria orgânica. Eu não estou falando de casa, tá bom? Eu estou falando de consultório. E aí? Vamos para polêmica? Nosso alquinho? Ai, meu Deus, isso já virou uma saga, né? Uma série mesmo. É só passar um alquinho? Olha, para vocês terem uma ideia, esse post, ele é de setembro, ou melhor, de outubro de 2018. Acredita? Faz 2 anos que eu fiz esse post. Lá já estava chamando a atenção, não é uma coisa de agora não. Vamos pensar um pouquinho no álcool. Eu vou ler o que eu escrevi, porque vocês já vão matar logo de cara. Será que é só passar um alquinho? O álcool a 70% é considerado um desinfetante de nível intermediário. Atua sobre vírus e bactérias, porém não é esporicida, ou seja, não atua sobre esporos. Sua atividade é diminuída na presença de matéria orgânica, que é sangue e saliva. Lembra? Os fluidos do paciente. Portanto, a superfície precisa de limpeza prévia, que é o que a gente já conversou agora. Não tem ação residual. Por isto, deve ser aplicado sob fricção por 3 vezes. Aplique e espere secar. Aplique e espere secar. Aplique e espere secar. Além disso, o álcool danifica plástico, acrílico e borracha. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que o álcool é uma boa opção para o consultório? Você, a cada troca de paciente, você limpa com água e detergente, enxágua, seca e aplica o álcool 3 vezes sob fricção? Eu tenho certeza que não. Então a gente está fingindo que a gente está fazendo desinfecção. Tudo bem? Isso é uma tecla que eu tenho batido há algum tempo já. Então vamos resumir o que a gente conversou aqui. Sim, existe uma área crítica, que é a seringa tríplice, além de outras, né? E eu dei algumas opções, mas se você optar todas as superfícies pela desinfecção, você vai fazer a limpeza em desinfecção. Isso é bastante problemático, eu sei disso. Então, o que aconteceu? Eu descobri, claro que isso, muitas pessoas já sabem disso também, através da área hospitalar, produtos que limpam e desinfetam ao mesmo tempo. Esses produtos são chamados de limpadores desinfetantes. Então imagina assim, num único frasco de produto, tá? Eu tô com um frasco de produto. Naquele único frasco eu tenho o detergente, que ele é chamado de surfactante, de tensoativo, esse é o detergente. E ele tem o desinfetante, alguns exemplos de desinfetantes. Quaternário de amônia, tem de primeira geração, de quinta geração, que na verdade é um blend. O quaternário ele tem uma característica ainda, uma outra característica, ele também tem esse efeito de detergente, porque ele é um detergente catiônico, tá? Então ele vai ter esse efeito também de limpeza. Você tem o peróxido de hidrogênio,
Você tem a biguanida, que na verdade existem associações. Então, às vezes, nesse frasco de produto, eu tenho mais de um desinfetante, eu tenho composições entre eles, tem composições de quaternário de amônia de quinta geração com o peróxido de hidrogênio. Então, mas tudo isso é vendido como limpador desinfetante e isso precisa estar em rótulo, tá bom? Esses produtos, eles existem na versão pronto uso, que está pronto para usar, ou na versão concentrada, que você precisa diluir. Eu, particularmente, eu gosto muito dos pronto uso, tá bom? Por quê? Quando você faz diluições, além de você ter que tomar cuidado com diluições, você tem que tomar muito cuidado com o frasco que você está usando, né? Acabou a solução, você vai ter que usar de novo, aquele frasco pode ser um ponto de contaminação. Então você tem que saber cuidar daquele frasco. Tudo bem? Vamos voltar agora para algumas características desses limpadores desinfetantes.